Olá, eu sou a Yara e meu grupo é composto pelo Luciano Santos e pelo Pedro Corsini, referente ao projeto 2 de Machine Learning. Nós fizemos uma assistente de estufa inteligente para a agricultura. O projeto foi desenvolvido com o uso de inteligência artificial e com o uso de sensores, para verificar se as condições para o plantio de alguma espécie de planta está favorável ou precisa melhorar essas condições. Se precisar, quais são as condições necessárias para o melhor plantio. Os nossos objetivos foram validar a viabilidade técnica da implementação de IA generativa em dispositivos de computação no Edge AI, aplicados num contexto de agricultura inteligente. Esse sistema visa integrar um pequeno modelo de linguagem, o SLM, com o Llama 3.2 na RASP-5. Vai interpretar os comandos em linguagem natural e gerar perfis de cultivo sem depender de conectividade com a nuvem. Ele vai demonstrar um ciclo de controle autônomo quando ele lê os sensores ambientais e cruzar com os parâmetros definidos pela IA, para adicionar os atuadores físicos, garantindo a homeostase do ecossistema. A gente utilizou o Llama 3.2 3B, sensores de temperatura, pressão e umidade, LEDs amarelo, verde e vermelho, uma protoboard, Raspberry Pi 5 e os resistores. Eu sou o Pedro Corsini e vou falar um pouco dos componentes de hardware utilizados no projeto. Na montagem do circuito do sistema, os LEDs vermelho, amarelo e verde foram conectados nos pinos de PIO 13, 19 e 25, respectivamente. Para que eles não queimem, 3 resistores de 1K foram conectados em seus anodos, assim abaixando a corrente fornecida pelas portas de PIO da RASP. O pino 1 de GPIO da RASP de 3.3 volts foi ligado a uma trilha da protoboard e o pino 6 de GND foi ligado em outra trilha. O push button não necessita de um resistor para funcionar, já que a própria RASP já tem resistores internos de pull-up e pull-down, então a perna 1 do botão foi ligada no GPIO 20 e a 2 no GND do protoboard. Para o sensor DHT22 de pressão e umidade foram utilizadas as seguintes pinagens. No pino 1, que é o VCC, foi ligado no 3.3 volts do protoboard, o pino 2, que é o data, foi ligado no GPIO 16 da RASP, o pino 3 não foi conectado e o pino 4, que é o ground, foi conectado no ground da protoboard. Lembrando que o resistor de 4.7 kΩ foi ligado entre o data e o VCC do sensor. Agora para o barômetro BMP280, o pino 1, que é o VIN, foi conectado no 3.3 volts, pino 2, que é o ground, no ground do protoboard. Os pinos 3 e 4, que são as comunicações SCL e SDA, foram conectados nos GPIO 3 e 2, respectivamente. O sensor de temperatura e umidade possui um baixo custo. Ele é um pouco lento, mas excelente para registrar dados básicos. Suas principais características são a medição de umidade de 0 a 100%, com precisão de 2 a 5%, medição de temperatura de menos 40 a 125 graus, com precisão de mais ou menos 0,5 graus Celsius, uma taxa de 0,5 Hz, fazendo uma leitura a cada 2 segundos, e a energia funcionando de 3 a 5 volts, consumindo no máximo 2,5 mA durante o seu uso. E ele é pequeno e ideal para sistemas bem compactos. O barômetro realiza a medição de pressão atmosférica, cálculo de altitude e de temperatura. Ele é ideal para dispositivos embarcados e projetos compactos, como celulares, GPS e drones, por causa do seu baixo consumo e seu tamanho reduzido. Suas principais características são o uso de uma tecnologia de alta precisão da Bosch para poder fazer suas medições, a medição de pressão que varia de 300 a 1100 hectopascal, a temperatura que varia de menos 40 a 85 graus Celsius, cálculo preciso de altitude e o tempo de leitura médio de 5,5 milissegundos, e a sua conexão é feita através das interfaces I2C e SPI de comunicação. E as bibliotecas que foram utilizadas para a integração da RASP com os atuadores e os sensores foram a GPIO 0, que já vem pré-instalada no Raspberry Pi OS, a CircuitPython DHT22 da Adafruit e a CircuitPython BMP280 da Adafruit também, que funciona perfeitamente com os dois sensores. O funcionamento foi feito por meio de multithreads, onde ele vai iniciar threads paralelas. Uma vai monitorar a segurança, que é o botão de emergência em tempo real, e a outra vai fazer o loop de controle. O setup via IA vai solicitar ao usuário o nome da planta e consultar o modelo de IA para definir o perfil ideal e exibir os parâmetros-alvo. Também tem a leitura de sensores, que vai fazer um loop infinito, coletando dados de temperatura, umidade e pressão através do hardware. O motor de decisão vai atuar com os limites da planta e determinar a ação corretiva necessária, se vai precisar aquecer, ventilar ou vaporizar. A atuação e registro vai enviar o comando físico para os LEDs e gravar o estado, latência e uso da memória no arquivo de log CSV. As ações tomadas e os LEDs ligados são: se estiver frio demais, vai ligar o LED vermelho e ligar o aquecedor. Se estiver quente demais, vai ligar o LED amarelo e ligar o ventilador. Se estiver seco demais, vai ligar o LED verde e ligar o vaporizador. Úmido demais, LED amarelo e ligar o ventilador. E essas mensagens também vão ser imprimidas na tela infinitamente até o usuário parar o programa. A emergência é feita no botão
na protoboard também. Quando ele for pressionado, vai ativar o estado de emergência. Algum possível erro ou falha dentro da plantação ou até de eventos externos. Ele vai imprimir uma frase de emergência na tela e os LEDs são ativados. O Function Calling tem o objetivo de transformar a linguagem natural do usuário, a maneira que ele vai escrever, em dados estruturados, o JSON, que o código Python vai conseguir manipular. Tem um contrato onde o sistema define um esquema rigoroso que instrui a inteligência artificial a procurar e extrair especificamente o parâmetro nome planta. Tem também uma inferência, onde quando ele recebe a frase do usuário, vai detectar a necessidade de usar a ferramenta e retorna um objeto de função em vez de texto de chat. A interceptação no Function Calling é onde o script Python vai capturar o objeto JSON, isolar o argumento e ignorar o restante da conversa. A execução é feita onde o sistema vai normalizar o nome da planta e o utiliza como chave para buscar os limites de temperatura e umidade no banco de dados local. O log CSV foi um arquivo criado que salva as informações sobre data e horário, temperatura, umidade, ação, uso da RAM, tempo de resposta entre chamadas e o status, se é normal ou de emergência. Demonstração do código e do funcionamento na Raspberry Pi. Eu sou o Luciano e agora eu vou explicar como é que funcionam os códigos. Primeiramente, vou começar aqui com o código de configurações. Aqui eu seto quais são os pinos que eu estou usando, né, e o endereço deles aqui, para o caso do sensor de pressão. Então, o aquecedor é o GPIO 13, ventilador 19, que são os LEDs que foram apresentados pela Yara. Tem as ações aqui que são usadas em algumas partes do código também, então é o arquivo que contém as constantes. Sobre o arquivo de hardware, aqui eu faço controle de tudo que eu mexo com hardware. Eu tentei modularizar o máximo possível para que não ficasse bagunçado. Então, aqui eu primeiro inicializo todo o hardware. Tento inicializar os sensores aqui. Caso não consiga inicializar, ele lança um erro. Aqui é para ler a temperatura, então quando eu chamo essa função, ela tenta ler a temperatura do sensor DHT e a umidade também. Cada uma faz o que o próprio nome diz, né? Aqui no desligar tudo, eu usei para que às vezes não fique mais de 2 LEDs ligados, então foi para evitar isso. Parte aqui de atuar sistema, quando eu chamo, eu passo uma ação, que é o que está aqui no config. Eu passo uma ação, essa ação pode ser um aquecer, que eu ligo o LED vermelho, ventilar, ligo o amarelo, vaporizar o verde, e se nada acontecer, como aqui já desliga tudo, fica tudo desligado. Sobre essa monitoração do botão, eu fiz uma thread separada para que fique verificando se esse botão está pressionado. Caso ele seja pressionado, lança na tela do terminal uma emergência aqui. Liga todos os LEDs. Eu gostaria de ter algum alarme, alguma coisa que pudesse apitar, mas a gente só tinha esses 3 LEDs e eu achei melhor colocar os 3 ligados para representar um estado de emergência. Dou um time sleep aqui para não sobrecarregar a CPU e depois eu desligo tudo. E lanço um log de emergência aqui que mais para frente eu vou explicar sobre o arquivo de log. Aqui na parte de IA, que era para ser o nome inference, mas eu coloquei IA botânico. Eu uso um function calling aqui para que a IA acesse essa base de dados aqui. Então, construir na mão, eu acharia mais interessante fazer um reg, porém eu não sabia de onde puxar essa base de dados. Então eu fiz a minha própria base de dados e a IA basicamente tem que gerar um perfil técnico para uma planta. Obtenho a planta, tento pegar da IA, ela tenta descobrir qual que é a planta que eu estou falando. Então, se a pessoa foi digitar que era uma plantação de morangos, ela vai tentar identificar qual que é a planta, a fruta que está sendo pedida. Vai começar a execução dos outros lados do programa. Então, basicamente, esse ponto aqui foi feito para contornar chamadas mais complexas, entradas mais complexas do usuário. Deu certo, ajudou bastante com frases grandes. Ele encontrava mais fácil a palavra e facilitava o trabalho da IA. Caso não seja encontrado nenhum perfil aqui, a IA não consiga encontrar nada, para tratar isso eu criei um perfil genérico que vai ser passado, caso não ache
Nada. Aqui na decisão de ação lógica, eu recebo qual que é o perfil. Então, pode ser um dos que estão aqui. Pego a temperatura mínima e verifico se ela é menor do que a temperatura atual e mando aquecer. E vou fazendo isso para cada tipo de coisa. Acho que é basicamente isso, o IA botânico. Sobre o arquivo de log, ele primeiro cria um header aqui para deixar um cabeçalho, né? Depois aqui lanço os logs. Sempre eu faço essa chamada aqui quando eu quero que atualize. Na main eu faço a chamada desse log. E o que eu havia usado aqui na parte do hardware, do log de emergência, tá aqui, né? Que lança esse log aqui. Caso não haja nenhuma emergência, ele vai lançar esse aqui, né? Com um normal no final. Sobre a main agora, tem aqui a thread do botão. Então, enquanto for verdade, né? Então vai ser infinito. O hardware vai chamar a função do monitorar botão e vai verificar. De novo um time sleep aqui para não sobrecarregar muito a CPU. Caso dê alguma coisa errado, deu erro aqui na thread. Sobre a main, primeiro inicializo os sensores. Inicializo a minha thread. E printo aqui que o monitor foi iniciado. Começo o meu loop principal, que vai até o final do código. Pego o nome da planta, né? Pode ser uma string gigantesca, né? Caso a pessoa digite sair, desliga tudo e quebra o loop. Eu pego aqui qual que é o perfil da planta, né? Chamo lá a função do consultar perfil. Então, a IA fala que quero cultivar aqui, pega o nome da planta. Às vezes é uma frase muito grande, então a IA acaba se perdendo. Esse foi um problema que a gente encontrou, que eu vou demonstrar mais pra frente. Chamo aqui, pego o perfil, passo quais são os parâmetros desse tipo de planta ou fruta. E verifico, e começo o loop de verificação dessa planta. Então, eu pego a temperatura, leio, pego a umidade, a pressão. Caso dê algum erro aqui, ele tenta ler e printa na tela. Ele pega a decisão aqui do decidir ação lógica. Então, ele pega um return aqui, que tem uma ação e o motivo dela. Pego essa decisão e mando o hardware fazê-la. Então, ele acaba tomando alguma dessas decisões. Mando pro log a temperatura, a umidade e qual que é a ação. Eu esqueci até de falar, no log também tem aqui um cálculo da RAM usada e do tempo de cada chamada. Então eu faço uma chamada, zero esse tempo, usei como uma variável global aqui, zero esse tempo e vejo quanto tempo está demorando para cada inferência. Dou um time sleep aqui para que não sobrecarregue. É basicamente isso, amém? Acho que está tudo certo. E agora eu vou demonstrar na RASP como funciona. Então aqui pede para digitar alguma coisa, que seja relacionada a alguma planta, né? E eu posso digitar aqui, eu quero fazer uma plantação de pepino. Eu vou usar o pepino de exemplo, tá? Escrever pepinos para ver se ela encontra. Porque o pepino é um que precisa de umidade alta, então é uma coisa que a gente consegue simular aqui assoprando no sensor. Então, vai começar a buscar aqui. A IA achou no banco de dados dela e precisa acionar o vaporizador. Agora vamos soprar o sensor para ver a resposta. Então, depois de assoprar, a gente vê que ele fica em condições ideais. E daqui a um tempo ele vai começar a decair, né? E vai voltar para o LED verde. Agora, sobre o estado de emergência, quando o botão é pressionado, aparece aqui que o estado foi ativado e todos os LEDs se acendem. Depois volta para o padrão. Então, é basicamente isso. Você digita algo em linguagem natural, aí ela vai tentar entender qual plantação você quer fazer, buscar na base de dados dela e vai verificar sobre a temperatura e umidade e acender seus LEDs de acordo com o que os sensores passarem. Que, por exemplo, se digitar algo que não tenha na base de dados ou digitar alguma coisa errada. O kiwi é uma fruta que não contém na base de dados que eu fiz. Então a IA vai tentar buscar, não encontra e usa o perfil genérico. Então na RASP ficaria todos os LEDs desligados, porque está em condições ideais. O perfil genérico eu coloquei
para ser entre 18 e 28 graus e 50 a 70% de umidade. Então, caso a pessoa digite errado ou não tenha na base de dados, ele vai colocar esse perfil genérico. Então, uma coisa a se melhorar era aumentar essa base de dados e também aumentar as quantidades de erro. Daí, aprender que a pessoa pode digitar errado e buscar com o erro. Como conclusão, a IA utilizada demonstrou de grande desempenho, apesar de não ter uma base de dados com todas as variedades de plantas possíveis. Respondeu bem a frases completas, identificando a planta escolhida. Além disso, ela demonstrou uma utilidade e aplicabilidade em estufas e plantações, onde não precisa de internet para funcionar, sendo excelentes para locais afastados da cidade. Muito obrigada!